Olha, a gente no futebol, você tem que trabalhar para todas as situações, né? Você trabalha para ser campeão, você trabalha para jogar contra uma equipe desesperada, você trabalha para jogar também você estando no desespero. Então, assim, são muitas situações. Importante é a gente equilibrar as marcações, né? Pressionar o adversário e esperar o adversário no momento correto, dentro daquilo que ele te oferecer. Então, na verdade, a gente vai lá para fazer o nosso jogo. A gente tem uma forma de jogar que já está peculiar, né? Aquela forma que a gente jogou lá em Goianinha contra o Palmeiras, a gente vai procurar jogar agora também contra o Açu, podendo alterar sistema tático e marcação a depender do que aquilo que eles nos propuserem de dificuldade. Mas eu estou muito confiante, independente de qualquer situação, focado muito naquilo que nós trabalhamos durante essa praticamente uma intertemporada, né, que a gente fez. O time trabalhou muito forte e os jogadores estão sedentos aí pelo jogo, né, querem jogar e a gente está muito entusiasmados e espero que esse entusiasmo seja um ponto positivo e que nos permita fazer um grande jogo lá em Açu. Professor, eu queria que o senhor falasse do retorno de Everton, goleiro jovem. No início da temporada, o América tinha Gledson como figura ocupando a posição de titular. Esse goleiro, antes da sua chegada, acabou se transferindo para um outro clube. Naquele momento, o América foi atrás de um goleiro para repor e chegou o Rafael Copete, onde se imaginou que o Copete seria o goleiro para chegar e ser o titular. Acabou que nesse meio tempo o Everton ocupou a posição, foi muito bem, foi ficando, se transformou no goleiro titular. Machucou-se, o Copete substituiu, estava bem, agora você tem os dois e me parece pelo treinamento que o Everton vai jogar. Queria que você falasse um pouco desse goleiro, da qualidade dele e da opção de tê-lo de volta quando o posto de titular, se é que essa opção será mesmo antes do que você vai fazer. Importante, né? Hoje é quinta-feira, a gente ainda realmente não definiu, mas eu opto muito pelo diálogo e pelos percentuais de aproveitamento, né? Eu cheguei aqui, eu me lembro que no jogo em Brasília ele foi brilhante e a partir daquele momento eu falei para ele que independia para mim de idade, né? Para mim o goleiro ele tem que ser bom, ele tem que ser eficiente, independente da idade. E ele nos passou muita segurança. Aí ele se lesionou. Se ele tiver 100% recuperado, isso vai partir de um diálogo. Provavelmente ele jogará. Mas se ele tiver ainda com qualquer resquício de dúvida, aí a gente vai tranquilamente optar pelo Copete. O próprio Lucas, que está também com a gente, o terceiro goleiro, é maravilhoso, assim, terceira opção hoje, né? Mas não é um cara que amanhã ele pode estar jogando titular. Então a gente conseguiu equilibrar esse elenco. Muito importante isso, né? Hoje você tem para todas as posições no América uma, duas opções aí do mesmo nível. Então isso quem ganha é o clube, porque está precisando, né, de ter jogadores qualificados para um campeonato que todos querem ganhar. Um quer manter a hegemonia, o outro quer quebrar a hegemonia e um outro do interior que quer fazer história. Então esse é o cenário, né? Então a gente pretende dentro disso dar moral para os dois e aquele que a gente optar, eu tenho certeza que vai fazer o melhor pelo América. Professor, dois desfalques são certos para esse jogo, né? Tem o Tinho e o Leandro Melo, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Deu para observar que você fez alguns testes nas posições, como foi, inclusive, Jean Patrick, Galhardo. Já está certo quem vai entrar em campo, substituir esses atletas, ou você quer fazer alguns testes? Não, eu treino sempre o grupo, né? Eu não treino 11. E igual no último jogo nosso, ninguém sabia que o Alisson Ferreira não jogaria, que a gente jogaria com o Galhardo ali, né? Então aí eu guardo também algumas surpresas sem inventar. Eu não gosto de inventar, né? Invenção eu acho que é ruim. Mas a gente vai trabalhar, inclusive amanhã temos mais um trabalho aqui no sábado, antes da viagem para a Sul. Mas assim, não vai fugir das coisas que a gente vem testando. Mas o que eu prefiro, né, não definir para não facilitar a vida dos adversários, né? Eu gosto muito de guardar alguma coisa assim. Isso, treinadores aí renomados como o Cuca fazem isso. Então você tem que se resguardar desse direito, né, de poder ter aí alguma carta na manga para surpreender um adversário. Mas a gente vai lá, independente de quem esteja escalado, a gente vai lá para fazer um grande jogo.
respeitar o Açu, mas vamos lá para vencer a partida e trazer o jogo para a nossa arena, que é o grande objetivo. Então esse time que a gente viu aí pode ter surpresa, nada definido ainda. Com certeza, né? Eu sempre vou deixar isso, por isso que eu até pedi para vocês na parte de quando a gente faz o 10-10 ali, as imagens não serem tão explícitas, porque depois falar, mas ele treinou com isso e veio com isso. Só que esse outro que eu vim, eu também treinei, só que de repente vocês não viram, né? Mas o importante é, como eu frisei, a gente não inventar, mas a gente tem que causar expectativas e dificuldades para os adversários. Quanto menos ele souber, isso é a arte da guerra, né? Quanto menos você souber do seu adversário, menos chance você tem de superá-lo. Então eu pretendo sempre passar o mínimo de informação possível para os nossos adversários. Professor, você jogou com 2 atacantes lá em Goiânia, deu muito certo. Você agora testou o Jean Patrick no lugar de Vitinho. É um jogador que você escala ele apenas quando você vai jogar com 3 atacantes, ou é um jogador que pode fazer ali um meio atacante como o Vitinho faz, e aí você ganha as 2 opções de formação dentro de um mesmo time com um único jogador? Em determinado momento do jogo, se você quiser jogar com 2 atacantes, você traz Jean Patrick um pouco mais para o meio. Se você quiser atacar com 3, o cara se manda como ponta. É por aí? Não. O Jean Patrick é o jogador mais agudo hoje que a gente tem. O jogador mais de explosão hoje. Dificilmente os oponentes aí, né? Quando ele botar a bola na frente, ele atravessa um momento esplêndido, físico e emocional, né? Tá muito motivado, seja entrando no decorrer do jogo, seja entrando no início, mas eu tenho ele como o jogador mais agudo nosso, é o jogador mais rápido que eu tenho, ele tem muita velocidade, muita explosão naqueles primeiros 30 metros ali, então ele nunca vai ser um jogador que vai ter essa função de armador, ele vai ser o cara que tem que ser servido, né, pelo Roger, pelo Itinho, pelo Adenilson, esses jogadores sim, e o Pardal talvez tenha, né, essa facilidade de fazer uma retomada e fazer essa função aí de vir buscar o jogo, mas o Jean não, o Jean ele é um receptor mesmo ali para receber, já para causar o desequilíbrio no último, né, na última parte do campo ali, para ele servir o centroavante ou para ele mesmo ir para aquele 1 contra 1 ali, sofreu um pênalti como ele já sofreu 2 ou 3 esse ano já, ele tem uma explosão muito interessante e a gente está procurando usar isso dos 2 lados, inclusive, do lado esquerdo e do lado direito, a depender de quem é o lateral adversário. Você vai com 2 ou 3? Domingo, às 16 horas, né? A gente vai, mas independente de ir com 2 ou com 3, é uma América que vai lá buscar uma classificação em primeiro lugar para também, né? Aquele torcedor que for lá, sair de lá muito orgulhoso, e nós também, que nós saiamos, depois de tanto trabalho, tanta cobrança que nós tivemos em cima dos atletas, que eles possam coroar essa campanha, chegar numa final de turno, porém com mais uma vitória, onde todos pensavam que seria o turno mais complicado, e nós descomplicamos em cima de muito trabalho e de bons resultados fora de casa.